Ó, pessoal, bom demais da conta, né? Ó, nós estamos aqui hoje começando o nosso Varanda Cast, tá? Varanda Cast hoje, gente, vai ser sensacional, tá ok? Então, olá, né? Bom demais, né? Eu gosto, eu sei por que o pessoal perguntou, mas eu gosto de um bom demais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Varanda Cast de hoje. Aqui nós discutimos as estratégias para você render mais com bem-estar físico e profissional e sair do zero ao lucro, mesmo nas horas vagas. Eu sou o Cash, estrategista digital e treinador de líderes de expansão global. E o tema de hoje, gente, esse episódio de hoje é sobre tendência de mercado e por que a última delas está gerando muitos profissionais com sucesso acima da média. Eu costumo falar assim, as pessoas que falam para mim, na verdade, profissionais fora da curva, né? Principalmente no marketing digital. Quem não sabe ainda, uma hora vai saber o que é esse profissional. Por que profissional fora da curva? Qualquer dia a gente mostra num gráfico por que fora da curva, tá? Então, sem mais, né? Sem mais delongas, vamos entrar aí, deixa eu colocar aqui. Isso. Então, tendência de mercado. O que é isso, gente? Ó, tendência é aquilo que veio para ficar. E o que não é tendência? Né? O que não é isso? Né? O que não é tendência? Gente, tendência não é moda. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que veio para ficar? Então, se vocês pegar, vou mostrar ali mais para frente. Dou um exemplo aqui para vocês. Automóvel veio para ficar. Né? Não é moda, ele veio para ficar. Né? Vou dar um exemplo agora aqui de moda, tá? De moda, que veio, né, e não ficou. Lambada. Alguém aqui já deve ter dançado, por exemplo, lambada. Né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, alguns de vocês, né, já devem ter dançado lambada, ou pelo menos sabe que existe lambada. Então, é, o que é isso? Né? O que é tendência? É aquilo que vem para ficar. Tá ok? Então, a tendência ela vem para ficar. E o lambada passou, né? Muita gente dançou lambada. Hoje ainda dança, mas você não fica ouvindo falar aí de lambada, né? Se a gente não ouve ficar ali o tempo inteiro falando de lambada. Lambada. Tá? Então, mais para frente, nós vamos ver um tiquinho mais sobre tendências. E aí, o que acontece, gente? Tudo isso aí começou com um tal de Pausen Pilser. Não sei se vocês conhecem o Pausen Pilser, né? Ele definiu lá no seu livro, né? Agora esse livro já tem, eu acho que já tem ele em português, na época ele era só em inglês, no The Next Trillion, né? O próximo trilhão, né? Ele definiu que aconteceria, tá? Três grandes tendências para os novos tempos, que é esse tempo agora, no século, finalzinho de século XX para o início aqui do século XXI, tá? Olha que interessante. Aliás, ele já tinha definido outras tendências antes que ele já tinha acertado, né? E aí ele foi definindo as próximas aí para o início do século XXI. Uma delas foi o quê? Internet, e-commerce. Não tem nem como discutir, né? Nós estamos aqui falando pela internet, né? Assim, então, internet, e-commerce. Outra coisa, negócios baseado em casa, né? Negócios baseados em casa. Então, gente, hoje a maioria das pessoas, muita gente, né? Está fazendo o quê? Negócio baseado em casa, trabalhando em casa. Eu mesmo estou aqui na varanda aqui de casa. Eu estou dando um treinamento para vocês direto da minha varanda. Cash, por que da varanda? Porque aqui é um varanda cash. Tem vocês assistindo online, vocês estão online, e tem pessoas aqui assistindo presencial. Algumas pessoas acharam melhor tá assistindo presencial. Quem mora aqui por pertinho, né? Às vezes vem cá, assiste presencial, tá? Então, e aí o que acontece? E a gente tem outro detalhe que ele falou que ia acontecer: a indústria do bem-estar. Olha que interessante. Então, ele já tinha adiantado esses três tipos de negócio. E eu ainda vou falar mais um ali, guria mesmo. Olha que interessante. Gente, indústria do bem-estar. Se você pegar hoje as pessoas, for verificar, o que tem de gente atuando na área do bem-estar, né? Atuando. Área de beleza,
a área de controle de peso, a área de espiritualidade, a área de a lei da atração. Então, um tanto de coisa aí, gente, são ligadas à área do bem-estar, é ligado a um subnicho do bem-estar. É incrível, né? Tem várias áreas aí. Hoje você tem aí muitos terapeutas, psicólogos, as pessoas estão atuando no digital, tudo, a maioria ligada ao quê? Bem-estar, né? Então, o Pausen gente, o que que acontece? É, então, quem que é aí o Pausen-Pilsen? Ele é um economista americano conceituado no mundo dos negócios. Ele foi consultor, tá, econômico do Reagan e do Bush pai, né, os presidentes dos Estados Unidos lá antigamente. E o que ele previu naquela época, gente, aconteceu. O que ele fez lá em 1990 e 1980, o que ele deu de previsão para o pessoal dos Estados Unidos aconteceu. E aí o que, que foi? O crescimento foi extraordinário, né? E aí ele falou que, né, depois foi prevendo que agora nos anos 2000 a indústria, por exemplo, ele focou ali na indústria do bem-estar, falando que ela seria a próxima empresa de US$ 1 trilhão. Gente, interessante que agora, de 2025 para 2026, a indústria do bem-estar já está chegando a US$ 1 trilhão. Então, você vê que o cara já estava prevendo e realmente a coisa acontecendo, né? E outra coisa, e que a indústria, né, do próximo trilhão, né, além aí da questão da indústria do bem-estar e qualidade de vida, gente, porque as pessoas iam querer o quê? As pessoas iam estar querendo, eu não sei vocês, né? Mas a maioria das pessoas está querendo o quê? Sentir bem, não é assim? Elas querem sentir bem, quer manter em forma, quer ter longevidade, né? Então, é isso que as pessoas hoje estão buscando. E com a tecnologia que depois veio, né? Ainda veio a tecnologia para ajudar aí a gente conseguir isso de uma forma até mais rápida, para quem está sabendo tirar proveito disso, né? Mas nem tudo começou por aí, tá, gente? As tendências, elas começaram através da geração Baby Boomer. Eu não sei se vocês já ouviram falar da geração Baby Boomer. Eu, por exemplo, sou um Baby Boomer. Eu sou da geração Baby Boomer. Estou subindo a serra. Se você está aí, se você está nessa faixa aí dos 60 anos para cima, você é um Baby Boomer. Atualmente, né? Então, você é um Baby Boomer, né? Você está subindo a serra igual eu, tá? Você é um baby boomer. Então, o que, que aconteceu, gente? No período pós-guerra, teve ali as guerras, o bicho pegando ali de guerra, os soldados, acabou a guerra, soldados voltaram para casa, e aí o que, que aconteceu? Voltou para casa com saudade das esposas, das namoradas, das noivas. E aí, nasceu neném demais, gente. Mas foi muito neném. Foi muita criança que nasceu. Aí uma explosão de bebês. Entendeu por que que é baby boomer? Então, ali na década de 50, gente, foi uma explosão de bebês. Nasceu criança demais. Como nasceu criança demais, aí veio os negócios. Comida para nenê, papinha para nenê, né? Roupinhas para nenê, brinquedos para. Gente, tudo que era para criança vendeu demais. Só que até hoje vende. Até hoje vende muita comida para neném, muito brinquedo para neném. Gente, até hoje é uma tendência. Ela veio para ficar. Hoje até melhorou, né? Hoje até melhorou, né? Hoje fralda, por exemplo, antigamente era fralda de pano demais. As fraldas continuam, mas hoje elas são descartáveis. Mas ela continua. Então, a tendência é aquilo que veio para ficar. Só que aí, essas crianças começam a acontecer o quê? Crescer, né? Começa a ficar mais velha. Então, aí na década de 60, né, aos 10 anos de idade, essas crianças, criança demais. O bicho está pegando. Aí começou a surgir o quê? Fast food, comida rápida, né? Então, gente, aí começou ali a explosão nessa área de fast food. Gente, se você for olhar hoje, nossa, assim, deixa eu falar com você, era fast food para tudo quanto é lado, não é assim? Ou seja, tendência que veio para ficar. E aí, na década de 70, aos 20 anos de idade, né, aí já estão ali por volta de 20 anos de idade, o que, que acontece? Normalmente, um jovem nessa época, ele estava ali perto dos 20 anos de idade, o que, que ele queria? Carro.
Aí vai lá, tira a carteira de motorista, que é o primeiro automóvel dele. Então ele queria isso. E, gente, aí foi explosão da indústria automobilística. Tendência. Hoje você anda na rua, tem mais carro do que gente na rua. Assim, a explosão foi naquela época. Naquela época foi a explosão. E até hoje, né, gente? Até hoje tá aí carro demais. Ou seja, boom da indústria automobilística. Aí o que que aconteceu? Esses baby boomers, né? Passou ali mais 10 anos, né? Aos 30 anos de idade, na década de 80. O que que aconteceu na década de 80? Deixa eu liberar aqui. Tá mutado, Cash. Você acabou mutando, Cash. Tá mudo. Mudou. Pô, ah, quem está de co-host aí, não sei se foi eu que me mutei aqui, mas quem está de co-host, vocês vão liberando, mas cuidado aí para não me mutar. Talvez foi eu que me mutei aqui mesmo, tá, gente? Então vamos compartilhar. Então vou voltar aqui. Aí vocês vão compartilhando aí para mim, que eu fui, talvez na hora que eu fui compartilhar ali, pode ser que eu me mutei. Deixa eu compartilhar de novo. Então tá aí, ó. Então, na década de 80, né? Ali eles já estão ali aos 30 anos de idade. O que que aconteceu? Opa, o pessoal tá na época ali de querer o quê? Casar, né? Ali nessa faixa, depois dos 20, os 30, naquela época, gente, as pessoas queriam casar. E quem casa quer o quê? Casa. Então, as pessoas querem casa. E aí, o que que aconteceu? Foi o boom da indústria imobiliária. E o boom da indústria de eletrodoméstico. Aqui, eu não sei aí, na região sul, aqui a gente tem regiões aqui, eu estou aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, aqui tem região aqui que até hoje foi o boom de construções de prédios, casas populares, né? Isso tudo foi o boom. E até hoje a gente não para de construir casas, né? E aí, o que que aconteceu? Na década de 90, já aos 40 anos de idade, vieram os computadores, os celulares, né? Assim, ô, gente, nessa época, eu não sei quem tinha. Eu não tinha. Eu não tinha, porque eu não gosto de telefone nem de decreto, agora eu tenho, não teve jeito. Mas o que que acontece? Celular, tinha aqueles tijolão, lembra aqueles tijolão? O celular parecia um tijolo. Mas muita gente já tinha celular na década de 90, começou. O que que aconteceu, gente? Celular veio para ficar. Computador veio para ficar. Vocês estão entendendo o que que é tendência? Por isso que eu falei, não é moda. Né? Lambada, gente, já veio, já se foi. Disco de vinil veio, já se foi. Fita cassete já veio, já se foi. Não é assim? Até a fita de videocassete já veio e já se foi. Então tem coisas que são moda, tá? Moda. Aqui nós estamos falando de tendência. E aí, na década de. é, já virando ali, né? Que as pessoas, nossa, e agora? O que que vai acontecer? Né? Tá chegando aí os anos 2000. Aí, nos anos 2000 veio a internet, a rede sem fio, né? Ou seja, velocidade, as coisas começou a ter a informação, gente, ela circular de uma forma muito rápida. E ela veio para ficar. Então, ela veio para ficar. Bom, já ali nos anos 2000, já tinha lá a internet, devagarzinho, mas ela veio para arrebentar a boca do balão. E tá aí até hoje. Nós estamos aqui na internet. Eu fazia um treinamento desse aqui e o auditório ficava lotado, tinha 300, 500, 1.000 pessoas no auditório para me dar um treinamento desse. Ia lá, poucos minutos, estava o treinamento, todo mundo ia embora, presencial. Hoje a gente pode fazer isso online. Olha que interessante, né? Online. E ainda aqui, de graça. De graça para mim, de graça para vocês. Que antes eu tinha que alugar, tinha que pagar onde que ia fazer o negócio. Não é assim? Nossa! Gente, olha que interessante. E aí, nos anos, né, 2000, veio a próxima década. 2010 veio mais uma explosão, mais uma tendência. Qual que é essa tendência? Bem-estar. Gente, as pessoas que estavam ali na época ali, entre 2000 e 2010, tá?
nessa época, ali já aos 50, aos 60 anos de idade, né? Ali com 45 já estava um baby boomer. Então, o que acontece, gente? O que as pessoas estavam buscando? Rejuvenescimento, controle de peso, saúde e bem-estar. E é o que as pessoas hoje estão buscando. Rejuvenescimento, controle de peso, saúde e bem-estar, gente. Então, essa foi a penúltima tendência. De 2010 até 2020, né? Ali 2011 a 2020, gente, veio a indústria do bem-estar, né? Foi a última tendência que a gente teve. E a tendência atual, ela não é. Gente, você não vê, olha que interessante. Você ainda vê falar de bem-estar, né? Vê coisas, tá todo mundo, as pessoas estão buscando viver mais, estão buscando, né? Muita gente indo para uma academia fazer atividade física, muita gente na rua fazendo uma atividade física, muita gente buscando uma alimentação mais saudável, muita gente buscando um controle de peso, muita gente cuidando da beleza, né, dos cabelos, do corpo, da pele, muita gente, né, com vaidosa, muita gente buscando longevidade, né? Assim, é muita gente, porque as pessoas estão querendo ficar velha, mas velha de idade. E não velha no corpo, né? Estava conversando com a Vivi aqui antes de vocês entrarem sobre o aplicativo que a gente está atualizando. E uma das coisas importantes lá no aplicativo, que eu pedi lá para os técnicos colocarem, é a idade do corpo. Porque qual que é a sua idade biológica? Qual que é a idade do seu corpo? Hoje é muito importante saber isso, né? Por exemplo, eu estou subindo a serra, né? Passando aí dos 61 anos, né? De 60 anos de idade. E quando eu subo no equipamento de bioimpedância, ele me dá 42. Eu queria que fosse menos, mas não está tendo jeito. 42, ó. A idade do meu corpo está 42. A minha idade biológica, acima de 60. Olha que interessante. Então é isso que a gente quer. A gente quer viver mais, mas se sentir jovem. Tem muitas pessoas querendo, mas muita gente querendo isso. Tá? E aí veio o quê? Gente, aí vem a tendência atual, que eu falei com vocês, que é aquela, que é a última, né? Que muita gente nem sabe que existe, mas já tem pessoas praticando, ou tem pessoas vivenciando e nem sabe que está vivenciando, né? Nós aqui, por exemplo, essa tendência é uma das tendências que a gente usa aqui para fazer o nosso trabalho, que é o quê? É conexão, tá, gente? E liderança. Então, além de bem-estar, hoje as pessoas estão buscando conexão e liderança. E aí, qual liderança? Liderança humanizada. Aqui, normalmente, no Brasil, fica um pouquinho mais atrasado. Então, de 2020 a 2030, a tendência de mercado é conexão e liderança humanizada. O pessoal hoje está trabalhando lá na internet dos anos 2000. Né? Muita gente está na internet dos anos 2000. Né? Ainda não sabe que tem conexão e liderança humanizada. Não basta você só estar na internet. Não basta você querer tudo ali automático pela internet. É necessário ter aquele contato humano. Está aqui, está presente aqui online aqui, mas fazer alguma coisa também lá é presencial. Não precisa ser tanta coisa presencial, mas está aqui online, mas é uma coisa mais humanizada. O que é mais humanizado? Mais com sentimento. Não é ficar colocando robô, colocando tudo, que é tudo para fazer tudo no automático. Não, gente, é necessário ter essa conexão, tá? Então, olha só que interessante. Então, junto com as tendências, vem grandes oportunidades, né? E essas oportunidades, elas vêm para ficar. Elas vêm para ficar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Existe conexão, ó, presta atenção, tá? Existe conexão entre, ó, nutrição, exercício físico, controle do estresse, controle de peso. Ou seja, nutrição, área fitness, né? Então, gente, essas 4 áreas são 4 áreas muito importantes. Elas estão conectadas entre si, né? Se você melhora a sua nutrição, mas você não se movimenta, tá bom. É 80% nutrição, 20% de exercício físico. Gente, só lembrando aqui, tá? É que às vezes as pessoas misturam as coisas. Exercício físico é uma coisa, atividade física é outra, tá? Atividade física você faz aquela que você achar que é prazerosa para você, tá bom? Atividade física.
Quando a gente fala exercícios físicos, significa que tem uma sequência, tá? Não é só você fazer aquilo que é só prazeroso para você, não. Tem uma sequência, você não faz aquilo a vida inteira. Você faz uma sequência, depois muda a sequência, ela tem um porquê de você fazer esses exercícios físicos, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a sequência de Pilates. Então, tem uma sequência. Ela muda. Então, tem coisas que eu faço, que eu fiz hoje, que amanhã eu vou fazer também, mas tem coisas que eu fiz hoje que amanhã eu não vou fazer no Pilates. E tem coisas que eu vou fazer amanhã que eu não fiz hoje. Olha que interessante. É uma sequência, né? Tem uma sequência, são exercício físico, tá? Então, ó, nutrição, exercício físico, controle de estresse, controle de peso. Liberar aqui a Alice, tá? Então, conexão, tá? Então, preste bem atenção nessa palavrinha. Conexão. Tendência de mercado aqui, tá? Do 2021 a 2020. É a última tendência, tá? É a última tendência que está tendo até agora. Aí, quando for 2031 a 2040, já vai mudar as tendências de novo. Estou doido que chega lá para ver se é a tendência que me falaram que ia acontecer, que eu fiquei sabendo em 2005. Não tem que estar vivo aí para saber. Então, vamos lá. Então, conexão. Boa saúde, né? E outra coisa, empreender. O nosso caso aqui, gente, a gente cuida da saúde para a gente empreender melhor. Então, essas duas coisas é necessário estar conectada. Tem gente que está empreendendo, mas não cuida da saúde. Tem gente que cuida da saúde, mas não está empreendendo. Empreender, tá? Empreender. Mesmo que você trabalhe para alguém, o ideal é que você atue como empreendedor, tá? Atue como empreendedor. E bem-estar, gente. Bem-estar, tá? Por que eu deixei o bem-estar no meio? Porque saúde, tá? Vem do nicho de saúde. Empreender vem do nicho de negócio. E aqui a gente tem o bem-estar tanto para o nicho de saúde como o bem-estar para o nicho de negócio. Olha que legal. Vocês vão ver mais para frente. Por isso que nós falamos ali de bem-estar físico e profissional, né? Então, é tudo conectado, tá, gente? E o que é bem-estar? É estar em boa forma, com boa saúde, com equilíbrio emocional e espiritual, desfrutando de felicidade e prosperidade, né, gente? Com prosperidade. Então, gente, bem-estar. É bem-estar pleno. Não adianta você estar com bem-estar só em uma área. É bem-estar pleno, tá ok? Outro detalhe. Vamos pegar aqui bem-estar físico. Hoje eu não vou entrar muito nos detalhes. Nós escolhemos aqui o bem-estar físico, escolhemos o bem-estar profissional. Depois vocês vão entender por que nós escolhemos o bem-estar físico e profissional, mas a gente atua em várias áreas além do físico e profissional. Mas para você estar atuando, para você treinar as pessoas, para você ajudar pessoas, para você trazer informação para pessoas, não adianta você querer falar de tudo para as pessoas. Você tem que estar focado, tem que estar nichado. Então, o nosso nicho aqui é negócio, subnicho é bem-estar. E a gente vai falar de bem-estar físico e bem-estar profissional. O bem-estar físico, através de uma nutrição, por exemplo, tá? Através de uma nutrição equilibrada, né? Tem várias outras partes, não, mas hoje eu não vou entrar tanto nos detalhes. Através de uma nutrição equilibrada, ou seja, você vai descobrir novos valores. Aí você vai ter o quê? Uma longevidade. Você vai melhorar o seu equilíbrio, você vai ter mais qualidade de vida quando você cuida da sua nutrição. Você tendo uma maior conscientização e interesse por uma alimentação saudável e balanceada, não adianta ser só saudável, atividade física prazerosa, ou você vai lá e faz os seus exercícios físicos, para quem, né, quer uma alta performance. Né? Tem pessoas que hoje, gente, é suplementação nutricional, hoje tem suplementação nutricional, tem as pessoas que é da área lá de óleos essenciais, tem aquelas pessoas que é da área de nanotecnologia, tem, gente, vai mudando, vai ampliando, né, as chances de você poder estar mudando, melhorando a sua alimentação. Não adianta você ficar lá no tempo das cavernas, né? Assim, então você vai se aprimorando nessas coisas. E aí a gente tem o bem-estar profissional, né? Que é você ser um agente de mudança. É você ter um estilo de vida mais saudável, né? E esse agente de mudança
começa com você, você vai ajudar também, gente, a sociedade, o meio que você vive ali, a sua comunidade, começa na sua comunidade, começa em casa. Começa com você, com a sua família em casa. É ter um estilo de vida mais saudável para você estar multiplicando isso com as pessoas. Hoje é muita informação na internet, e muita informação que as pessoas, às vezes, elas não sabem. Elas acham que aquilo que está ali é aquilo que deveria ser. E, às vezes, quem está falando não está nem tão preparado para falar, não tem problema, mas, às vezes, leva alguém para o buraco. Né? Estava conversando aqui, igual eu falei com vocês, na hora de fazer o negócio do aplicativo, dando um exemplo lá para o pessoal do aplicativo. Às vezes, as pessoas querendo que leve as pessoas para buscar informação em outra fonte. Falei, não dá, porque um exemplo de que as pessoas acham que está comendo bem. Hoje é um tal de falar que soja é saudável. Nunca que soja é saudável. Né? Se você tirar um macronutriente de dentro da soja, isolar da soja, vamos supor uma proteína. Você vai lá e pega a proteína, isola ela daquela soja, é saudável. Mas se você pegar a proteína que está lá e comer ela do jeito que ela está lá na soja, acabou com você. Acabou. Então, não é, a cada 100 quilos de soja, a gente consegue aproveitar 2 quilos de proteína. Vocês têm ideia? Então, tem ingredientes, tem fitonutrientes, tem lá, tem macronutrientes dentro ali que você pode tirar. Mas então, não é tão simples assim. Então, muita gente vê as coisas na mídia e sai fazendo. Aí depois está com tireoide, lógico. É lógico que vai piorar uma tireoide ou vai dar uma tireoide. Todo dia toma leite de soja, porque falaram que o leite de soja é saudável. Aí toma leite de soja, né? Aí, outra coisa, a pessoa vai lá tomar leite de soja, vai dar problema na tireoide. A pessoa tem tireoide e está tomando leite de soja. Não pode. Vai, procura o seu médico e fala com ele, pra você ver, vai te bater. Não pode bater no bom sentido, tá, gente? Então, o que acontece? Deu um exemplo aqui, gente, de uma alimentação que o pessoal fala que é saudável. Ela é saudável desde que ela não tenha fitato, não tem aqueles fitos, aquelas coisas que avacalha ali para produzir. E sem contar a soja de mentirinha, né? Os transgênicos lá, as sojas que não são soja. Hoje, soja, você tem que saber de onde você compra. Será que é uma terra boa e plantou a soja de verdade ou é aquela que está cheia de coisa? Você entende? Estou dando um exemplo aqui só da soja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos falar aqui agora. Então, peguei ali um pouquinho da alimentação para vocês verem que não basta só você achar. Ah, vou dar um outro exemplozinho aqui que um outro exemplo aqui que foi legal, foi esse final de semana. Minha esposa falando comigo, que é o seguinte: ela faz a salada e a salada ela vai lá, né, faz toda aquela limpeza, né, dá uma geral, né, gente? Porque se você não dá uma geral, é perigoso vir até uns bichos junto com a salada, né? E aí o que que acontece? Então, aí nós conversamos e ela tá assim: não como tomate? Você não come tomate? Não, eu como tomate. Tomate eu como. Mas por que que eu como, às vezes, pouco tomate? Porque o tomate, gente, que a gente compra no mercadinho, de tomate lá, ele não tem nada, não tem quase nada de tomate. Então, o que que acontece? Eu como, até o do mercadinho, eu vou lá e como? Como, mas é de vez em quando. Por quê? Ô, gente, toda vez que eu vou lá e vejo o tomate, eu gostava de pegar aquele vermelhinho. Aí, quando eu vou pegar o vermelhinho, eu lembro de um tomate. Um dia vocês vão ver num treinamento que a gente tem aqui. Tem um tomatezinho que eu tenho aqui que a gente põe uma caveirinha nele assim. Aí eu lembro dessa caveirinha. Por quê? Ô, gente, tem tanto agrotóxico, tem tanta coisa ruim naquele tomate, que ele não fica velho, não. Ele não estraga, não. Pode pôr, põe lá pra você ver lá na geladeira. Estraga, não. O bichinho fica velho de jeito nenhum. E duro, aquele negócio duro. Nem bicho come ele. Por que não come? Boa goiaba, nem bicho come. Tá cheio de agrotóxicos. Então eu como de vez em quando. Agora, na hora que a gente vai lá na roça e traz o tomate lá da roça, que não tem agrotóxico nem nada, aí eu como. E até porque a gente tem que comer, porque senão ele estraga. Ele não tem agrotóxico, então ele estraga rápido. Eu como, então eu gosto de tomate, mas eu não como sempre tomate. Ok, então você não come as outras coisas que é assim também? Não, mas as outras coisas tem mesmo. Agora, tomate, morango, né, costuma ter mais desses, né, das coisas ruins neles do que as outras frutas, legumes, tá? Então, vamos falar aqui agora de pilares, tá, gente? Pilares
do perfil profissional, tá? Do perfil do empreendedor e o profissional nesse século XXI. Tá? Século XXI é um perfil. Século XX, a gente teve duas etapas de perfil, tá? A primeira etapa vai ser as três palavrinhas que eu vou falar aqui. A, Inclusive tem aluno da turma Selenita aqui a segunda assistindo. etapa é Turma Core School Show, que a gente não tem nenhuma, né? a segunda etapa é acrescentou a quarta palavrinha. E agora, século XXI, são cinco palavrinhas, são cinco pilares, tá? E se você pode olhar as pessoas de sucesso, pode pegar as pessoas que arrebentam a boca do balão, está encaixada nesses cinco pilares. Olha você nas coisas que você teve muito sucesso ali, ou que você foi bem, estava encaixado nisso aqui. Então, é necessário esses cinco pilares para você contratar alguém ou para você ser contratado. A não ser que onde você vai ser contratado, eles não conhecem isso. Mas já que você vai conhecer aqui agora, quando você for contratar, tá? Mas aqui eu vou dar, nós não vamos aprofundar, só vou mostrar por enquanto, tá? Primeiro deles é o quê? Conhecimento. Conhecimento no século XX era o quê? Diploma. Você foi lá, estudou, formou, tem um diploma, você está mostrando que você tem conhecimento. Você chega na empresa, mostra seu diploma, opa, tem conhecimento. Conhecimento, tá? Não quer dizer que você é fera, que você sabe fazer as coisas. Você tem conhecimento. Segundo pilar, tá? Conhecimento em inglês, conhecimento em engenharia, conhecimento medicina, conhecimento, entendeu? Psicologia, conhecimento. Mais para trás um pouquinho era o quê? Datilografia. Será que você tem conhecimento? Aí você mostrava um diploma seu de datilografia. Se tiver alguém que é da minha época aí, já teve, já fez lá datilografia. Conhecimento, né? Agora, segundo item, segundo pilar. Segundo pilar, gente, é a habilidade, tá? A habilidade. Então, a habilidade prática é você repetir, fazer aquilo, pegar a habilidade. Então, por exemplo, antigamente a gente chegava, só tem um certificado aqui, ó, de datilografia, 220 toques por minuto. Aí, conhecimento. Aí a pessoa fala assim, então vamos fazer um teste ali. Aí o teste era o quê? Habilidade. Lá no meu certificado estava 220 toques por minuto, mas vai que eu fiz aquilo tem um ano e eu não estou mais usando máquina de datilografar. Na hora que eu for fazer o teste, né, eu não vou dar 220 toques por minuto e às vezes eu não passo no teste. Por quê? Porque não estou com aquela habilidade. Não é assim? Então, habilidade. Outra coisa, você formou lá medicina. Aí você foi lá e estudou um tanto de coisa. Aí você chega lá num hospital lá e ele fala assim, ó, vou te levar ali para a área de cirurgia para você fazer uma cirurgia. O, o doente vai sarar na hora se ele descobrir que você nunca fez uma cirurgia. E você é um aluno ainda que está chegando ali agora. Só tem conhecimento. Até o doente sara para não precisar ter a cirurgia, não é assim? Por quê? Porque você não tem uma habilidade para fazer a cirurgia. Então, é necessário ir praticando o que teve de conhecimento para pegar a habilidade. Tá? Pegando os exemplos aqui, tá, gente? Outra coisa. Século XXI, antes do mercado globalizado, gente, eram esses três pilares. Tá? Conhecimento, habilidade, atitude. Qual a diferença? Que antes do mercado globalizado, a pessoa que tinha atitude, muitas delas era promovida. Era normal a pessoa falar assim, eu só tenho quarta série e era o chefe das pessoas que estavam fazendo faculdade. Por quê? Porque a atitude do cara era fera. Era uma atitude positiva, proativo, ele pegava para resolver. Ele não tinha tanto conhecimento, mas ele tinha habilidade e tinha atitude. E era promovido. O outro formou, tinha o conhecimento, não tinha habilidade e às vezes não tinha atitude. Fica lá, não cresce. Aí veio o mercado globalizado. Quando globalizou, abriu o mercado, aí já foi necessário a atitude ficar mais positiva ainda. Só atitude boa não adiantava, mais positiva. Século XXI, atitude mental positiva. Finalzinho do século XX para século XXI, atitude mental positiva. Tá? AMP. Aliás, tem até um livro que chama AMP, Atitude Mental Positiva. Olha que interessante. Eu falo de atitude mental positiva desde 1999, eu falava atitude positiva. De 2000 para cá, comecei a falar de atitude mental positiva. Nos treinamentos, palestras, nas escolas, né? Que lecionei muitos anos. Então, o que acontece? E
Poucos anos depois, eu descobri que existe um livro que chama Atitude Mental Positiva, que é do Napoleão Hill. Lá que vem aquela frase famosa que eu já falei para vocês. Anota aí, né? Anota aí. Essa frase salvou minha vida, tá? Vai que salva a vida de alguém aqui. A recompensa é igual ou maior do que as adversidades. A recompensa é sempre igual ou maior do que seu inimigo. A recompensa é sempre igual ou maior do que os problemas que você tem. A recompensa é sempre igual ou maior do que as nhaca. Sei lá que nome que você dá, se é inimigo, se é problema, se é adversidade. Tá? Então, gente, a recompensa vai ser sempre igual ou maior. Tá? Então, é sensacional esse livro. Então, de lá eu aprendi isso. Eu gravei isso. Por que eu gravei? Porque na época, uns 3 anos depois, antes, eu tinha lido um livro que chama A Lei do Reconhecimento, do Mike Murdock. E lá ele fala o seguinte, que o tamanho do nosso inimigo é o tamanho da nossa recompensa. Quando eu ouvi isso, eu fiquei feliz demais. Eu falei, não, se o meu inimigo é grande, a minha recompensa é grande. E eu tinha um inimigo na época grande, que era uma dívida altíssima. Grande, né, gente? Inimigo, dívida é inimigo. É problema. Eu falei, então minha recompensa vai ser grande. Ô, gente, vocês acreditam que a minha recompensa foi maior do que o inimigo que eu tinha? E aí, quando eu descobri esse livro AMP, no aeroporto, um dia que eu vi, comecei a dar uma lida, lá estava falando que a recompensa é sempre igual ou maior do que o inimigo, ou seja, melhor do que está lá no outro livro. E é verdade que tinha acontecido comigo. Então, é muito importante isso. Mas se você ficar nesses 3 pilares no século XXI, gente, você não sai muito do lugar, não. A não ser que você trabalhe numa empresa que está atrasada, tá? Ainda é atrasada, ou a sua empresa ainda é atrasada, tá? Mas hoje, por século XXI, é necessário ter o quarto pilar que já está em uso desde a globalização, que já foi no século XX, né? Nos finais do século XX, ali, a globalização. É necessário ter entusiasmo. O que é entusiasmo? É Deus dentro de si, Deus dentro de você, né? Hoje em dia, hoje em dia, com encontrar gente entusiasmada, está meio complicado, né? Antigamente, a pessoa falava assim, eu quero entrar nessa empresa, nem que seja de faxineira, depois eu cresço. Uma pessoa entusiasmada. Ela vai pegar, ela vai entrar, ela vai começar de baixo, ela vai fazer. Ela não está olhando primeiro quanto que ela vai ganhar, o que que ela vai fazer, se ela vai trabalhar muito, se vai trabalhar pouco. Né? A pessoa tem entusiasmo. Hoje a pessoa quer saber quanto que vai ganhar, se vai trabalhar muito, se é pouco, se não é, o que é, né? Não tem entusiasmo, não tem Deus dentro de si. Ou seja, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que conversa com pessoas, é uma pessoa que vê pessoas, é uma pessoa que participa na comunidade, é uma pessoa que visita pessoas, é uma pessoa que recebe visitas. Presta atenção se você está tendo visita na sua casa. Se você não está tendo visita na sua casa, o seu QE está com um coeficiente baixo. É necessário ter pessoas te visitando. Se você não está visitando ninguém, seu QE está baixo. O coeficiente emocional seu está baixo. É necessário visitar alguém, é necessário fazer alguma coisa na comunidade. QE, entusiasmo, coeficiente emocional, entusiasmo, Deus dentro de si. E aí vem o nós não vamos entrar hoje, só dando umas dicas de algumas coisas para vocês já. Gente, se você pegar isso aqui e montar um currículo com esses 5 pilares, é lógico que eu não passei tantas informações a mais aqui, mas um currículo que você coloca esses 5 pilares dentro dele, qualquer empresa te contrata. Porque você só vai saber como é que você coloca, como é que você. Aí tem uns pulos do gato ali para buscar, mas as pessoas te contratam. Né? O meu filho aqui, por exemplo, queria dar aula de inglês, que sempre estudou inglês. Mas ele falou, não tem faculdade de inglês? Eu falei, quem disse que precisa ter faculdade de inglês? Não precisa não. Você precisa encontrar as escolas que ensinam as pessoas a falar inglês. Ler, escrever e falar. Agora, se você for dar aula de letras, vai ter que ter faculdade. Aí fez o currículo e dá aula até hoje de inglês nas escolas. Né? Melhor do que as pessoas que só fez faculdade lá e não sabem inglês. Entende? Então, se você souber usar isso, estou dando exemplo aqui para quem está buscando emprego. Mas o foco nosso aqui é a pessoa nem buscar emprego, ela está empreender. Então, quinto pilar é o spirit, o S de espírito, ou seja, espiritualidade. Não é religiosidade, espiritualidade. Por isso que o método ali a gente chama ele de chás. Antigamente era o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Depois virou chaé, conhecimento, habilidade, atitude, entusiasmo. E agora é o chás, né? Que é um S de espírito, para não ficar 2L. Tá, gente? Então, espiritualidade. Aí, na espiritualidade, tem uma coisa interessante, é você ter paz de espírito.
Será que na hora que você deita, você dorme? Ou na hora que você deita, você fica preocupando com os negócios que vai da manhã? E principalmente quem tem dívida aí. Deita, dorme, paz de espírito, né? Agora, espiritualidade, gente, ela tem a ver com sabedoria. A habilidade tem a ver com sabedoria. Tá? Então, a espiritualidade é sabedoria vertical, buscando o divino, e aquela horizontal, que é a parte do homem, sabedoria humana, e a sabedoria vertical. E você ganha sabedoria praticando, que é a habilidade de tanto você praticar, né, aquilo naquelas áreas, você, né, vai ter sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria está em fazer. Então, aqui na espiritualidade, para você ter sabedoria, você tem que praticar, você tem que pegar as coisas para fazer. Então, é espiritualidade, não religiosidade. Religiosidade está dentro de espiritualidade, tem vários subnichos aí dentro, tá? Então, hoje nós não vamos entrar no detalhe, porque a gente tem muito varanda cash para ser feito, né? Que cada varanda cash entra em alguns itens, né? E aí, gente, conexão com as 5 formas de renda, tá? Conexão com as 5 formas de renda. Então, você como empreendedor, né, pode ser que você trabalhe de carteira assinada, é CLT, não tem problema nenhum. Se você é um carteira assinada e é um empreendedor lá no seu trabalho, você empreende, você corre risco, você faz acontecer, provavelmente você está sendo promovido nossa, várias vezes, né? Uma pessoa que, empreendedor, ela vai o quê? Vai crescer no plano de carreira dentro da empresa ali, vai ocupar vários cargos, não é isso? Talvez você tenha um salário fixo e talvez você tenha um salário fixo mais comissões. Imagina se o seu salário é fixo e mais comissões. Se você não atua como empreendedor, você só fica no fixo. Agora, imagina se tem prêmios e promoções. Você sai ganhando aqueles prêmios, né? Viagem, aqueles negócios, né? Assim, a empresa sua faz uma festa lá, vou dar um carro aqui para quem, né? Assim, aí você vê que legal, né? Eu dei um treinamento, né? Algumas pessoas que viram, acho que até, não sei se eu coloquei lá, repeti esse vídeo, lá no Instagram meu, lá tem eu dando treinamento para uns corretores de imóveis. No final do ano passado, me chamaram para me dar um. No final, não. Na verdade, foi exatamente dia 1º de setembro. Eu fui lá dar um treinamento para eles, os corretores e para os líderes. Para quê? Porque a imobiliária é uma rede de imobiliária grande aqui de alto padrão, né? De médio e alto padrão aqui em Belo Horizonte. Eles iam dar um carro de presente para as pessoas, mas eles não falaram que ia dar, não. Lá no finalzinho, depois do meu treinamento, que ia lá. E eles me chamaram para dar um treinamento para as pessoas inspirar e elas saber, ter clareza de como que elas iriam fazer as coisas, para elas bater as metas delas né, e tal. Só que aí, no final, eles falaram, né, vai ter uma promoção que era um carro, né? Olha que legal. E tem gente que ganhou o carro. Olha que legal. Então, é isso aí, gente, sendo empreendedor. Agora, outra coisa que a gente mostra, tudo que a gente vai falar de todo o Varanda Cash que vocês veem aqui, então, se você é CLT, ou você vai deixar de ser CLT, não vai sair largando serviço, não, tá, gente? Você só para de fazer o que você faz quando você já tem sucesso na outra área e aquela área já cobre tudo que você, tá? Não vai sair assim queimando ponte, não, tá bom? E aí o que que acontece? Então, ali, ou você vai crescer, vai ser promovido, ou um dia você vai ser empreendedor. Ou as duas coisas. Tem gente que trabalha de empregado num lugar e tem um negócio próprio, né? Eu fiz isso durante muitos anos. Até 2014, eu trabalhei. 2014? Não. Até 2005, eu trabalhei para alguém e trabalhei para mim. Eu sempre tive negócio próprio, sempre tive negócio próprio. Mas até 2005, além de ter negócio próprio, eu trabalhava numa multinacional. Até 2004, além de eu ter negócio próprio, eu trabalhava na multinacional, tinha meu negócio próprio e era professor e coordenador em escola técnica até 2004. Aí, em 2004, eu parei de ser professor e coordenador na escola técnica. E em 2005, eu parei de ser empregado é, na multinacional e fiquei só com meus negócios próprios. Eu tinha uma indústria metalúrgica. Aí, legal? E foi até 2014. De 2014 para cá, eu não tenho mais um negócio próprio, indústria, mas eu tenho 5 negócios próprios, todos digitais. Olha que legal. Então, eu sempre tive negócio próprio. Tá? Sempre tive mais de um negócio, tá, gente? Eu aprendi com um professor meu: quem tem dois, tem um. Quem tem um, tem nenhum.
Então, eu fui jogador de futebol e estudava, né? Por quê? Se vai que não dá certo no futebol, eu estou estudando fome e vou trabalhar. Né? Não é que eu não dei certo no futebol, mas na hora que eu formei, meu salário ficou tão alto que eu resolvi não jogar mais futebol. Né? Então, assim, era mais alto que eu jogando futebol. Então, na época não era tão, né, essa mil maravilha aí que é esse pessoal hoje. Então, é isso, tá? Então, quem tem dois, tem um. Só que, às vezes, a gente tem três, quatro, cinco. Né? E empreendedor, gente, a gente tem outra área lucro, né? Porque lucro é melhor do que o salário lá da CLT. Então, lucro, mas você tem que fazer as coisas acontecer. Você pode ser um empreendedor, você pode ser um autônomo, você pode ser um empresário, você pode ser um investidor, né? O terceiro pilar aqui dessas cinco formas é o quê? Patrimônio líquido, né? Você precisa se bancar para não quebrar outras pessoas e nem você. Patrimônio líquido. O que você tem hoje de patrimônio dá para você viver quantos anos? Sem você trabalhar para ninguém. Patrimônio líquido. O que, que você tem? Você tem imóvel, você tem ativos, tá, gente? O que, que você tem? Você tem ali, eu tenho um carro, mas o carro é para você passear, o carro ele te dá dinheiro. É para passear. Então, ele é passivo. Né? Não, ele me gera dinheiro. Eu aluguei ele e alguém está usando ele lá como aplicativo e me paga todo mês aqui uma quantia. Opa, então é um patrimônio. Tem um imóvel, seu imóvel é alugado, a pessoa paga para morar lá, é ativo. O imóvel é seu, você mora nele, então ele é passivo. Não tem problema você ter ele, mas ele é passivo. Né? Ele não está te dando um dinheiro ali sem você trabalhar. Né? Então, assim, é um patrimônio líquido que você tem, mas que não te gera ganhos, tá? Mas é patrimônio líquido, só não te gera ganhos. Quando ele começa a gerar ganhos, ele vira o quarto pilar, que é a renda passiva. Dá um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui a minha garagem ali. A minha garagem ali cabe mais carro. Então, com a Covid, a gente não ficou usando tanto carro, então sobrou espaço. Aí o que nós fizemos? Alugamos a garagem. Tem gente que vai lá, aluga a garagem, o espaço da garagem usa. É uma renda passiva. O aluguel, tem um inquilino do lado esquerdo, tem um inquilino nos fundos, dois inquilinos nos fundos. Aluguel é renda passiva. Tem várias formas de renda passiva. Se você tem um carro, alugou, ele é um patrimônio líquido que você alugou para alguém dirigir ele para aplicativo, ele é uma renda passiva. O que é renda passiva? Você não precisa estar fazendo nada e está recebendo dinheiro por aquilo. Renda passiva. Renda ativa, você é o lucro. Lucro é renda ativa. Lucro tem a renda ativa que você trabalha para ele acontecer e tem lucro lá também através de renda passiva, né? Mas normalmente o lucro você tem que fazer lá acontecer. Tá? Então, renda passiva é aquilo que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para aquilo acontecer. O dinheiro vem nas suas mãos. Renda passiva. E outras formas de renda passiva aí, de empreendedores, né? Que tem várias formas, que não é o caso hoje. E renda eterna. Renda eterna, gente, é o quinto pilar. É aquela coisa que Deus mais gosta, né? Que é o quê? Ajudar pessoas. Então, renda eterna. Você não ganha dinheiro com a renda eterna, você ajuda pessoas. Sabedoria vertical e horizontal. Então, quando eu estou fazendo um treinamento toda semana, já tem agora desde 2004, nós estamos em 2000, então já tem 21 anos, né? São, não, nós estamos em 2025. Gente, de 2004 para 2025 é o tempo que eu tenho, que eu faço toda quarta-feira um treinamento para empreendedores e para líderes. De graça, de graça, de graça, de graça, e não vendo nada. Toda quarta-feira. É um treinamento, muita informação. Estou passando aqui muita informação. Toda quarta-feira, faça sol, faça chuva. A não ser assim que eu dei uma viajada e a quarta-feira eu não estou, eu coloco alguém que é fera, que eu ajudei a fazer para dar o treinamento no meu lugar. Mas é raro isso acontecer. Normalmente sou eu. Às vezes eu dou o treinamento lá de onde eu estou. Né? Dependendo do que for. A não ser que for um caso que não tem jeito. Então, esses cinco pilares é que a gente trabalha. A gente trabalha aqueles cinco pilares, que é do perfil do profissional, e trabalha aqui esses cinco pilares. Tem outros cinco pilares que a gente trabalha, que é o poder da clareza. Hoje eu não vou entrar com o poder da clareza aqui, não, tá bom? Então é outros cinco pilares que a gente trabalha. Depois a gente entra com o poder da clareza e faz um horário só para isso, para nós não demorar muito, tá? Outra coisa, gente, conexão. A gente está aqui falando de conexão para a gente chegar na questão da liderança, né? Então, deixa eu liberar aqui isso ali. Conexão com o melhor para você.
que é melhor para você? Então, aqui, ó, o azulzinho mais escuro, atividade de trabalho. O azulzinho mais claro é o rendimento. Ô, gente, presta atenção nesse gráfico. E olha como que você está ao longo da sua vida, hoje mesmo, como é que está? Ó, normalmente, a gente começa ganhando pouco quando a gente começa a trabalhar e o salário vai aumentando. A parte escura, a gente vai ralando com força no começo, vai sendo promovido e vai trabalhando menos. Trabalhando menos, às vezes fisicamente, mas mentalmente, às vezes a gente vai ter mais. Você vai trabalhar até mais, né? Mas fisicamente menos. Aí você aposenta, vai ter uma pensão sua ali, né? Tal. Você vai ter, ou você adoeceu, ou você aposentou por tempo de serviço, você aposentou por algum motivo. Aí o que acontece? Sua renda cai. A sua aposentadoria é um valor fixo ali pro resto da vida. Não é assim? Então, isso aí é quando a gente tem salário e lucro, né? CLT. Quando você tem patrimônio líquido, renda passiva e a renda eterna, que quando você ajuda pessoas, acaba na reciprocidade de você sendo ajudado também, o que acontece? É assim, ó. Você começa ganhando um pouquinho, igual lá em cima, e trabalhando forte, muito. Só que chega um momento que os ganhos equilibra com o que você está trabalhando. Aí, Engraçado, na aula do Google aí não tava pegando. Não tá você pegando. passa a ganhar mais um tiquinho. Aí você passa a ganhar mais um pouquinho. Aí depois mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você empreende, você é um empreendedor, né? Depois de uma fase da construção, você continua a receber rendimentos, mesmo que você não esteja mais trabalhando. Tem pessoas que estão aqui comigo que conhecem a Lipo. Ô, gente, não é a Lipo de tirar a barriga ali, não, tá? É LIPO, é LIPO, Locomotiva Imparável de Patrocínio Online. A pessoa que coloca em prática a locomotiva imparável de patrocínio online, que é uma jornada de valor, não é uma locomotiva, uma máquina com vagões, né? E aí o que acontece? Cada vagão é um tipo de atividade, né? Então, um vagão você vai aprender a gerar contato, porque se você não gera contato, como é que faz cliente? Aí no outro vagão, você tem uma porta de entrada, que é o quê? É você dar algo de presente para as pessoas, vamos dar uma isca lá, digital ou presencial. Aí você tem uma oferta de entrada, que é o quê? Um produto ou serviço muito baratinho, de alto valor, e assim por diante. Aí o que acontece? Então, quando você tem esses detalhes, chega lá na última etapa da lipo, que é a via de retorno. O que é a via de retorno? É esse gráfico aqui, gente. É aquele momento que você não trabalha mais nada, você não faz nada para aquela atividade e ganha dinheiro. Eu tenho atividades aqui, turminha, desceu os três aqui para a varanda dos cachorrinhos. Então, o que acontece? Aí, quando você tem uma atividade que pessoas trabalham, porque você preparou essas pessoas, gente, é outro nível. Estou falando. Então, o que acontece? Eu hoje, por exemplo, eu tenho negócio meu, eu faço praticamente nada, eu trabalho 2, 3 vezes ao ano. Não é por quê? Porque eu já tenho os líderes que já sabem o que fazer. Vocês entendem? Então, é você ter o dinheiro trabalhando para você. É, isso que é o importante, tá? Isso é muito possível, tá, gente? Principalmente aí no mundo hoje online, tá? Principalmente no mundo online. Então, eu, por exemplo, tenho negócios. Outra coisa, tá, gente? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, já aproveitando essa parte. Eu tenho negócios que eu tenho. Pegar aqui um exemplo, a Fabi. A Fabi já tem algum tempinho que ela está comigo. Não é tanto tempo em relação a outras pessoas. Tem pessoas que estão comigo há mais de 20 anos. Mas a Fabi deve estar comigo aqui, eu acho, com uns 2 anos, 2 anos e meio, por aí, eu acho. Né? Deve estar nessa faixa. Eu já acho que deve estar indo para 2 anos e meio, se bobear, ou 2 anos, né, Fabi? Aí o que acontece? A Fabi, eu tenho negócio que ela não sabe que eu tenho. Ela nunca perguntou, eu nunca não teve momentos para falar para ela, para que eu vou falar com ela? Tem que falar no dia precisar. Mas assim, tem negócio que ela já sabe que eu tenho, e ela não sabia que eu tenho. Então, é veículo. Você não fica falando os veículos, você não fica promovendo veículos. A gente promove o quê? Transformação. E quando você vai promover transformação, você só promove transformação para quem que precisa daquela transformação. Para que você vai ficar falando de coisas, né? Por exemplo, vai ser a primeira vez que eu vou liberar a minha escola digital
o público em geral, nunca liberei. Aliás, ainda não vou liberar de cara, não. Eu sempre liberei a escola só para pessoas que indicam pessoas. E eu vou continuar agora, só que agora eu vou abrir o leque para as pessoas. Né? Vou atualizar e vou liberar para as pessoas usar a minha escola digital. Eu nunca fiquei promovendo a escola digital. É uma fonte de renda que eu tenho, é um dos ganhos que eu tenho. Mas nesse eu ganho, eu tenho que trabalhar, tá, gente? Lá eu trabalho, tem gente que trabalha, mas eu ainda trabalho ainda. Mas eu vou, lá para o ano que vem, que eu devo liberar geral, e talvez eu nem trabalhar tanto nela, de deixar as pessoas que estão preparadas. Vocês entendem? Então, é assim. Agora, tem um detalhe. Vou pegar aqui um exemplo, pegar eu aqui de exemplo, tá? Um exemplo aqui de tendências. Nós falamos ali de tendências. Mostrei para vocês ali as tendências, várias tendências, né? Conexão e liderança humanizada. O meu papel é descobrir, minha missão é o quê? Descobrir líderes e lapidar líderes. Olha que interessante. E está dentro dessa última tendência agora. E quando eu descobri que a minha missão era essa, eu nem sabia que ia ter essa tendência. Né? Dia 2 de abril, agora fez 45 anos que eu trabalho descobrindo e lapidando líderes. Na verdade, eu comecei a ser um líder, me descobriram e já foram me treinando para fazer isso. Dia 2 de abril fez 45 anos de trabalho, só descobrindo e lapidando líderes. E agora a nossa tendência é conexão e liderança humanizada. Isso é bom. Então, uma das etapas do meu trabalho é essa. Olha que legal, né? É, e quando foi ali em 2003, ali para 2004, eu descobri essa questão de tendências, eu não sabia. Aí descobri, e aí como eu descobri a internet, as coisas baseadas em casa, e descobri, é, ainda não tinha a liderança humanizada, aí o bem-estar, falei, nossa, interessante, interessante. Então eu posso escolher algo ligado ao bem-estar, eu era atleta antes, eu empresário, as coisas, então, bem-estar, legal para mim. A internet, a gente fazia tudo fisicamente, mas a gente já estava vendo que as coisas de internet estavam começando a ser feito muita coisa pela internet, né? Então vamos começar a investir nessa área. Aí comecei a investir nessa área. Olha que interessante. Como é que eu conheci essa área? Eu li um livro que tinha lá 50 empresas nesse livro. Eu tenho que achar esse livro, eu não lembro o nome dele. É um livro preto, da capa preta, que tinha 50 empresas. Aí lá ele mostrava como é que tínhamos lá, por exemplo, máquina de fralda, quanto que custava em média, quantas fraldas que fabrica por hora, qual a média de preço, o que tinha que não sei o que. Máquina de sacola, carrinho de cachorro-quente, veículo tal, né, para cachorro-quente, McDonald's, Lago de Fiore, tinha vários tipos de trabalho. E aí, desde os investimentos baixinhos, até esses, igual o McDonald's, por exemplo, na época, não sei agora, era meio milhão a franquia. A franquia mais barata era meio milhão, a da McDonald's na época, não sei como é que está agora. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, interessante. Aí eu vi que tinha muito trabalho que podia ser feito em casa. E aí, depois disso, eu descobri pela internet os trabalhos em casa. Então, eu comecei fazendo algo já pela internet, mas eu não parei de fazer as atividades que eu tinha. Olha que legal. E aprendi, né, fui ajudar uma pessoa, depois acabei me ajudando, e aí chegou um momento depois que eu passei por um aperto danado. Né, aí eu era bem de vida, depois eu fiquei devendo demais. Passei uma perda danada, e o que aconteceu? O fato de eu ter aprendido, já estar aprendendo e praticando algumas coisas, me levou até a possibilidade de ter uma renda diferenciada para me poder pagar. Né? Então, é muito interessante. Né? Depois, eu pude ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Olha que legal, né? Acabou que hoje eu tenho negócios pela internet. Meus negócios hoje são todos pela internet, são todos digitais, né? Então, olha que interessante, tá? Interessante. E aí, quando foi 2016, eu conheci a internet de uma forma diferente. Por quê? Porque a internet, do jeito que eu tinha conhecimento antes, eu não usava ela para ganhar dinheiro fazendo os clientes, assim, não. Eu usava a internet para alavancar os meus negócios. Assim, eu tenho mais estrutura de trabalho, mas eu não oferecia aquilo para as pessoas. Porque tinha que ficar vendendo. Aí eu não queria, não sei vender. Aí eu aprendi. Em 2016, conheci o meu mentor. Ele falou que ia ensinar a fazer um faturamento de um ano em
7 dias, em uma semana, eu falei, eu estava devendo igual um cavalo. Então, o que acontece? Vou fazer. E hoje ele mudou essa frase, né, esse destino, para 100 mil em uma semana. Então, o que acontece? Eu estou dentro e vou fazer. Então, 2016 eu comecei a aprender a trabalhar no digital. Por que que eu gostei? Porque ele ensinou a vender sem vender. E para vender sem vender, a gente trabalha o avatar tipo 3. Depois vocês vão aprender o que que é isso. Avatar tipo 3. Se eu trabalho para o avatar tipo 3, eu vou acertar o tipo 2 e vou acertar o tipo 1. Porque para cada avatar, para cada 1000, né, avatar tipo 3, tem um do tipo 1. Se tiver muito otimista, vai ter 3 do tipo 1. E vai ter uns 20 a 50 no máximo do tipo 2. Então, depois nós vamos ter treinamento disso aí também. Então, o que que acontece? Então, eu prefiro trabalhar por 3. Que aí você vende sem vender, você não faz questão nenhuma. Você ajuda as pessoas, né? Conteúdo de valor. Outra coisa, gente, não sei vocês, eu não tinha dinheiro para nada. Gente, me está pegando. Quando eu conheci o digital, foi muito engraçado demais. Que ele falou assim, ó, o curso dele, na época, era 7 mil. Era 7.500, 7 mil e pouco. Aí, na hora que ele foi fazer o fechamento, ele falou que ia ser à vista 5 mil e parcelado era 6 mil. Então, o que que aconteceu? Eu falei assim, opa, sem dinheiro para nada. Eu fui lá, apliquei o poder da clareza. O poder da clareza, nós vamos fazer uma, uma aula só com o poder da clareza, tá? Que é o terceiro pilar aqui do Varanda Cash. Aí eu apliquei o poder da clareza. Ô, gente, eu tinha até 16 horas para me conseguir 6 mil. E já era mais de meio-dia, naquele momento. Nossa, e agora? Aí fui fazendo, fui aplicando. Aí, antes das 16 horas, eu tinha conseguido os 6 mil reais para comprar o curso do meu mentor. E outra coisa, sem ser dinheiro emprestado, tá, gente? Não era em dinheiro emprestado. Aí tem poder da clareza, tem o jeito de fazer. Depois eu mostro para vocês. Olha que interessante. Então, não precisei pegar dinheiro emprestado e consegui o dinheiro para comprar, graças a Deus. Isso foi, eu lembro até hoje, dia 16 de maio de 2016. Tem dois motivos que eu lembro. Primeiro, que é maio, meu mês de aniversário. Então, não tem jeito de esquecer. Segundo, foi 2016, então não tem como eu esquecer. E aí, foi no dia 16, que é de 2016, então ficou fácil de não esquecer. E agora eu descobri que tem uma aluna nossa aqui, uma parceria de negócio, uma parceira de negócio aqui na nossa mentoria, que é a Maria Alice, que faz aniversário no dia 16 de maio. Então, aí que eu não esqueço mesmo. Né? Legal, né? Então, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu dei um jeito, que era uma coisa que eu vi que ia resolver minha vida, e resolveu, graças a Deus, tá? Então, o dinheiro ele não pode ser uma desculpa para você deixar de fazer as coisas, né? Ele tem que ser um motivo. Agora, você não vai sair fazendo loucuras, vendendo coisas, pegando dinheiro emprestado para ter dinheiro para fazer as coisas, tá? A gente precisa do dinheiro e não ter o dinheiro. Então, não vai sair fazendo loucuras com dinheiro, pegando, tá, gente? Fazendo dívidas, loucuras, não, tá? Então o dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas eu consegui fazer esse investimento porque eu vi que era uma coisa que ia passo a passo. Graças a Deus eu aprendi. Hoje eu estou lá no mastermind dele, estou lá na mentoria dele mais avançada. Hoje a gente investe 68 mil reais por ano. Para me estar lá, para me ter 3 treinamentos com ele por ano. Eu tenho 3 treinamentos com ele por ano. É muito bem pago isso aí. Só que eu estou sempre atualizado nas coisas. É lógico que tem as partes, gente, que eu tenho a semana inteira, tá? Eu falo ali um presencial, aquela coisa mais longa ali de 3 dias, 3 vezes ao ano, tá? Então, e tempo, gente? Tempo que eu não tinha mesmo. O bicho estava pegando para o meu lado, porque estava devendo demais. Aí tinha que trabalhar o dia inteiro. Gente, tinha que fazer dinheiro, uma relação. Aí o que eu fiz? Eu dormi menos. Eu passei a dormir menos para me aprender a fazer as coisas e praticar. Valeu a pena. Valeu a pena. Demorou um tiquinho? Demorou. A gente não sabia nada. Eu não tinha nem Facebook, não existia Instagram. Se existia, eu acho que não existia, não. Mas eu sei que Facebook. Eu não tinha Facebook, não tinha nada. Eu não usava nem WhatsApp, pra vocês terem ideia. Nem WhatsApp eu usava, gente. Não usava nada de internet. Eu não usava nada. Então, assim, de internet que eu falo assim, Facebook, WhatsApp, essas coisas. Eu usava internet, assim, são os programas de internet
para fazer as partes técnicas, essas coisas, mas de internet e de marketing, nada, tá? Então, por aí. Outra coisa, então, tem gente que acha que não tem tempo, tá? Você acha que não tem tempo, né? Eu tinha menos tempo ainda do que qualquer pessoa que eu conheço, né? E dinheiro. Não vou nem falar quanto que eu devia para ninguém morrer do coração aí. Era muito dinheiro. Eu não conheço uma pessoa comum que deveu, que conseguiu fazer a extravagância que eu fiz de dívida, tá? Tá? Mas eu estava buscando melhorias, tá, gente? E agora, chegando no finalzinho aqui, o que que acontece? Gente, eu busquei conhecimento. Só que às vezes eu olhei muito a grama do vizinho. É isso que me atrasou. É eu olhar a grama do vizinho. Aí eu seguir aquela ali, ó, né? Qual que é? O obstáculo é quando você tira os olhos do objetivo. Então você tem que ter o quê? Viseira, igual viseira de cavalo, ó, você não olha para os lados. Só assim, ó, foco, ó, foco. Vocês vão ver depois o poder da clareza. Então, eu fazia uma coisa, ia lá na internet e via o cara fazendo outra dos vídeos, no YouTube, no outra coisa. Nossa, aí, ó, uns botões mágicos. Eu ia ver aquelas coisas, gastava mais dinheiro, mais tempo e nada. Então, na hora que eu passei, focar aqui, ó, é isso aqui, ó, vou seguir esse caminho. Nossa! As coisas começaram a acontecer. Outra coisa, é aquilo que eu falei. Conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria está em fazer. Tem gente que fica estudando, 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 não pratica nada, não adianta nada, tá? Então, o ideal é você praticar, é você buscar conhecimento e praticar. Conhecimento, habilidade. E lembrando, gente, com entusiasmo, com atitude mental positiva, né? Paz de espírito, aos pouquinhos você vai aprendendo. Aí tem treinamento depois para isso, né? Outra coisa, outra coisa é o seguinte, eu busquei aprender com os melhores, modelar aquilo que era positivo e executar no dia a dia. Quando eu falo aprender com os melhores, Inês, não quer dizer que você tem que sair pagando o mais caro com as pessoas mais caras. Às vezes você tem uma pessoa que ele não é guru, a pessoa não é um guru, mas a pessoa tem autoridade. A pessoa pega aquilo para fazer e sabe fazer e dá certo. Às vezes é aquilo ali que você vai pegar para fazer, que é o ponto que você precisa agora para você arrebentar o balão. Depois você vai ter acesso àquele grandão lá na frente. Às vezes você tem acesso ao grandão lá na frente, mas ele não te passa nada, porque ele está muito avançado do que está falando, porque você precisa nesse momento. Então, aprenda com os melhores naquilo que você está necessitando ali, naquilo que é bom para você. É aprender com os melhores e executar, tá? E aquelas coisas que não é bom, você filtra, tá? Filtra. É, e aí, vou dar um passo a passo aqui para vocês agora aqui, fazer uma atividade. Vou dar um passo a passo aqui para vocês, papel e caneta aí. Dá um passo a passo aqui para nós, que aí vocês pegam essa atividade, vai que você, pegando essa atividade, já abre para você a mente para você arrebentar a boca do balão a partir de amanhã, tá? Então vocês viram aí que existe tendências, né? Existem tendências, né? Que vieram para ficar, não é moda, né? Vocês já viram as tendências. Então, a tendência, gente, por exemplo, ela é um subnicho de negócios. Olha que legal. Aí dentro de tendências, vocês viram que teve o tantão. O bem-estar é uma das tendências, é um subnicho de tendências, né? Então eu escolhi três subnichos: bem-estar, a internet e conexão e liderança humanizada. Eu trabalho com os três? Trabalho, mas eu promovo os três? Não, mas tudo que eu faço está ligado nos três? Sim. Isso demora um tempo para isso ficar conectado desse jeito. A gente pega um primeiro, a gente pega um nicho, tá? Primeiro para a gente atuar, para depois a gente ir fazendo as coisas. Você tem que fazer as coisas bem com clareza, tá? Então, deixa eu falar para vocês. Pega papel e caneta aí. Eu vou mostrar, eu vou falar para vocês aqui uma tarefinha para vocês rápida, que muita gente já fez isso, mas quem fez, faz de novo. Por quê? Quem já fez, conhece lá a Lipo, pensa em um do vagão que está lá, qual vagão que você quer fazer esse trabalho que eu vou falar aqui. Quem não sabe nem o que existe lá, só faz o que eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa que está lá dentro da escola nossa, da escola digital, tá? Dentro da escola para empreendedores. Tem um módulo, tem um treinamento lá, uma área de membros lá só para isso. Ela chama I do nada. I
do nada, tá? I do nada. Literalmente, tá, gente? I do nada. O que é I do nada? Chama implementation do nada. O que é implementation do nada? É N de nicho, A de avatar, D de destino e A de autoridade. Então, hoje nós não vamos fazer isso tudo aqui, não. Então, eu vou passar uma tarefa para vocês aqui, que é o quê? Vocês vão implementar. Vocês vão implementar o quê? O N, o N. E quem acaba o N, fez ali que ficou facinho, você pode implementar o A, tá bom? O A do NA. O D e o A depois a gente faz. Então, o que acontece? Ó? O que é a tarefa para vocês? Vocês vão escolher nicho. Qual nicho de mercado? Nicho, gente, é a área grande, é um mercado grande. Por exemplo, negócio é um nicho, saúde é um nicho, entretenimento é um nicho, finanças é um nicho, desenvolvimento pessoal é um nicho, espiritualidade é um nicho. É, vamos falar lá. O que mais? Então, tem vários tipos. Hobby, né? Hobby é um nicho, social é um nicho, tem vários nichos, tá? Vários nichos. Depois pode pedir, às vezes eu subo isso aqui para o YouTube, vocês assistem a gravação e anota lá de novo. Então, o que vocês vão fazer? Então, nicho. Quando vocês escolherem o nicho, então o primeiro passo é definir o nicho, o mercado de atuação suas, tá? Escolhe um. Escreve vários que vocês quiserem e escolhe um. Depois você vai lá, escolhe o quê? Um subnicho. Então, por exemplo, eu escolhi o nicho de negócios. Aí, dentro de negócio, eu escolhi tendência de subnicho. Dentro de tendência, tinha 10, mais um tantão de tendências, né? Aí, dentro daquele tantão de tendência, eu escolhi 3. Aí, dentro daquelas 3, eu escolhi uma para trabalhar primeiro, que foi a bem-estar. Escolhi primeiro o bem-estar. Então, assim, eu não escolhi a internet e o liderança, não escolhi só o bem-estar primeiro. Então, eu fui subnichando. Então, você vai fazer o nicho, primeiro passo. Segundo passo, subnichar. É dividir em áreas menores, tá? Aí você pega aquela área que você vai fazer diferença na vida. Tá? Anota não deveria falar isso com vocês, não, mas vou falar aqui para já encerrar. O que faz você definir bem um nicho e um subnicho? PHD, anota aí, PHD. P de paixão, H de habilidade, D de demanda. Então, aquilo que você está escolhendo como subnicho de algum nicho, tem demanda? Tem demanda? Se você falar que vai vender disco de vinil, ninguém quer, né, gente? Ninguém quer, já passou. Máquina de datilografia, esse ramo aí, ninguém quer, já passou. Então tem que ser uma coisa que tem demanda. Aí você demanda. Aquela coisa que tem demanda, você tem paixão por aquilo? Nossa, se você tem paixão, aí, gente, aí já está resolvido. Paixão e demanda, você está bem. Você tem habilidade? Se você tem, aí que você vai explodir mesmo, que você vai arrebentar a boca do balão. Você tem os 3 pilares. Agora, se você tem paixão, tem demanda, habilidade você aprende e pratica. Não tem problema se você não tem, não. Olha que legal. Agora, você tem paixão, tem habilidade e aquele troço não tem demanda, se você ficar feliz de fazer, mesmo que você não vai progredir com aquilo, mas você vai ficar feliz de estar fazendo, também pode fazer. Mas eu estou falando de coisas que vai te gerar prosperidade. Aí vai ser necessário ter demanda. Então tem que ter pelo menos 2 dos 3. Né? 2 dos 3. Tá bom? Então, um exemplo ali. Aí você pegou seu nicho e subnicho. Agora, se você fez o nicho e subnicho, você vai para a próxima tarefa, que é o avatar. É saber o comportamento do seu potencial cliente. Gente, eu estou falando com vocês aqui, pode ser que vocês já compraram o curso aí, nem mostrou desse jeito. Então, o que acontece? Comportamento do seu cliente, do seu potencial cliente, do seu avatar, sua persona. Você vai fazer o quê? Você vai anotar dores, desejos e objeções do seu avatar. De que forma? 5 categorias. Anota aí primeiro as 5 categorias. Categoria que você vai anotar, ó. Você vai anotar 10 dores, 10 desejos e 10 objeções. De cada categoria dessa que eu vou falar, ó. Qual a categoria? Então, 10 dores, desejos e objeções pessoais. 10 dores, desejos e objeções profissionais. 10 dores, desejos e objeções física. 10 dores, desejos e objeções emocionais
10 dores, desejos e objeções. Relacionamento. Relacionamento é um nicho também, tá, gente? Relacionamento é um nicho também. Olha, que legal. Então você vai pegar essas 5 categorias e colocar 10 dores, desejos e objeções. Gente, você pode pôr mais, tá? Mais de 10. A gente fala 10 porque então, se você faz uma tarefa dessa, você já está preparado para descobrir o destino, a transformação que você vai causar no seu potencial cliente e autoridade para aquilo, se você tem ou não. Olha que legal, que é nada, NADA, nicho, avatar, destino e autoridade. Olha que interessante. Então, é isso aí. Tarefa para vocês é isso. Pode fazer só o nicho e subnicho. Quem conseguir, faz o nicho e subnicho e faz aí os comportamentos do seu avatar. Olha que legal. Que tarefa aí, gente. Não é por nada, não. Esse hoje aqui, eu até estendi ele um pouquinho, porque nós fizemos ele fechado. Se tivesse feito ele pelo YouTube, eu ia fazer ele menorzinho. Eu fiz ele fechado, está fechado. A partir da próxima semana, provavelmente é só no YouTube. E aí, o que que acontece? Vocês podem convidar pessoas para assistir, é de graça, a gente não vende nada, não estou oferecendo nada para vocês, não oferece, não vende. E aí a gente vai. Hoje você pega aqui, por exemplo, será que tem, a gente atua no bem-estar? Você pega ali a Thaís, o ramo dela é o quê? O que que ela promete para as pessoas? É escovando cabelo. A área dela é escovando cabelo, é bem-estar. Você pega lá a Fabi é o quê? Tráfego, anúncios online no automático, aí já é para todo mundo, seja para bem-estar, seja qualquer área. Você pega a Vivi é da área de finanças. Você sabia que finanças é um nicho, mas dentro do bem-estar ele é um subnicho de bem-estar? É, finanças, né? Então você vai pegando, vocês estão entendendo o que eu estou pegando? O que eu estou vendo aqui, tá, gente? Não dá para me ver, tô, não. Você pega, por exemplo, a Lu lá, ela trabalha com mulheres divorciadas, ou seja, relacionamento. Você pega a Sônia atua na área do bem-estar, e lá com vendas diretas. Aí você vê, bem-estar. Aí você pega lá a Alice, a criar a imagem profissional. Olha que interessante. Gente, é ligada a bem-estar. E assim por diante. Vocês estão entendendo como é que vai acontecendo? Você pega lá a Esté, que acabou de chegar, é psicóloga, ela está criando agora. Esther está fazendo essas tarefas que eu passei para vocês aqui, para nós chegar lá no que ela vai promover para as pessoas. Você pega a Joana. A Joana, gente, ela ensina as pessoas a controlar o diabetes tipo 2 sem culpa. Bem-estar. Olha que legal. Vocês estão vendo como é que as coisas vão caminhando? Ou seja, todas as pessoas que estão aqui estão ligadas ao bem-estar. Aí você vai lá e pega, por exemplo, a Patrícia. A Patrícia ensina a costurar sob medida. Gente, é bem-estar. A pessoa costura ali até uma roupa sob medida, ela fica. Nossa Senhora. Você viu como é que tem uma coerência quando você define bem o nicho e o subnicho? Você trabalha, você nem vê que você trabalha. Você nem vê que você trabalha. Então, por quê? Porque você vem muito conectado. É tudo conectado. E aí, descobrir líderes e lapidar líderes. São os futuros líderes aqui dos negócios que a gente tem. Vocês entendem? Cada um liderando uma área e assim por diante. Então, por isso que é importante fazer essa atividade que eu estou falando com vocês. É fácil? Talvez não. Dependendo da experiência que você tem, não. É simples? Até que não é tão simples, mas é simples, se você tem um pouquinho de conhecimento. Só pensar assim, ó, qual área grande, o mercado grandão que eu quero? Quero saúde. Tá bom. Qual que é o subnicho, que é o mercado menor? Uma área menor. Ah, vou pegar aqui dentro de saúde, bem-estar. Ah, tá. Aí dentro de bem-estar eu quero pegar aqui, por exemplo, controle de peso. É um subnicho de bem-estar. Aí você vai subnichar até onde que você pode subnichar até onde você quer, até o seu diferencial, tá? Até o seu diferencial que você conseguir. Olha que legal. Então, aí depois você vem para o avatar. O avatar tem que ser pessoas com comportamento para aquilo que você definiu, né? Tá? Então, é isso. Para encerrar aqui, você pega lá, por exemplo, nicho, saúde, subnicho, bem-estar, subnicho de bem-estar, controle de peso. Subnicho de controle de peso. É emagrecimento, ganhar peso, manter peso. Aí você fala, nossa, tem 3 subnichos aqui. Qual que eu escolho? Qual que tem maior demanda? Ganhar peso, que é massa magra, manter peso, ou reduzir peso. Reduzir peso tem maior demanda. Então, esse é o diferencial. Tum. Aí, tum. Aí você fala, reduzir peso, tá bom. Agora, você pode fazer assim, reduzir peso.
qual o diferencial que eu vou levar para o mercado para as pessoas reduzir peso, que a pessoa vai querer comprar de mim e não do concorrente. Aí eu vou dar um exemplo. Seu concorrente vai lá e fala assim: eu tenho um treinamento aqui que te ensina a emagrecer X quilo em tantos dias. Aí você fala: nossa, gostei desse. É mesmo? É. Aí chega o concorrente, chega o outro e fala assim: concorrente B, concorrente A, a pessoa, o empreendedor A, X quilo em tantos dias. Aí chega o B e fala assim, ó, eu tenho um treinamento aqui que ensina a emagrecer X quilos em todos os dias, o mesmo X quilos do outro. E nunca mais voltar a engordar. Vocês compram de quem? Do B ou do A? Quem responde aí? Vamos ver se. Quem responde? Vamos ver se vocês entenderam qual que é o diferencial. Pode ser. Inicialmente, você. O B é o B, porque nunca mais voltar a engordar. Ele prometeu a mesma coisa, mas ele prometeu um diferencial. Nunca mais voltar a engordar. O outro não prometeu isso. Aí o seu diferencial. Caiu a ficha? É necessário ter um diferencial na hora que você vai subnichando, uma coisa que você se torna único naquilo. Vai ter outros copiando, vai ter lá, vai, mas naquele momento você se torna único. Tá bom? Então, gente, vou parar aqui a gravação aqui. Aí, como eu fiz aqui no YouTube, se vocês quiserem, eu vou, ó, no YouTube, no Zoom, eu vou subir isso aqui para o YouTube, tá? Não vai aparecer muito para vocês, mas às vezes aparece a cabecinha suas lá. Eu vou subir para o YouTube e vou deixar como não listado. Aí, se alguém aqui não quiser que eu libere assim lá como público, que eu posso deixar às vezes como público para as pessoas assistir, né? Aí, aí se não quiser, vocês me falam para mim não subir lá público, mas eu vou deixar por enquanto não listado, tá? Mas se não tiver problema para ninguém aí, né? É só vocês pôr, mandar para a pessoa que te convidou, ou manda aqui no chat alguma coisa, aí eu já sei que não é para pôr, tá? Aí o que que acontece? Porque apareceu mais foi eu mesmo aqui, foi compartilhando eu, né? Mas eu gosto de avisar antes, tá, gente? Porque a gente não pode ficar pondo a imagem das pessoas. Só que praticamente vai aparecer só os quadradinhos lá. A maioria de vocês está com a câmera fechada, não tem problema. Mas se tiver alguém aqui que não quer ficar famoso, caso fique famoso aí, se aparecer, hoje não vai, porque eu não abri aqui para pergunta, tá? Então eu vou parar aqui a gravação, tá? E aí eu libero e vocês podem pedir essa gravação também, tá joia?